Senhoras e senhores, bem-vindos para a nossa aula de Educação Física. Como vocês já sabem, né, estamos no terceiro trimestre, estamos trabalhando os esportes de combate. Neste primeiro momento, esportes olímpicos, combates olímpicos, lutas olímpicas. E depois, após o encerramento dos esportes olímpicos, né, vamos estar aprofundando os estudos em algumas outras modalidades que também são esportes de combate, bastante difundido mundo afora, né? Então, primeiro momento olímpicos e depois não olímpicos. Na aula de hoje, então, temos uma nova modalidade. Então, essa modalidade também é bastante antiga, a competição iniciou lá nos primórdios das competições esportivas, das Olimpíadas principalmente, né? Que é as lutas, também chamado de wrestling. Então, são o wrestling, tanto o estilo greco-romano quanto o estilo livre. Então, eles têm pouquíssimas situações que eles são diferentes, né? Então, a maioria a ideia principal, o objetivo é o mesmo, né? Então, a ideia é o mesmo, o objetivo da luta é o mesmo. Eles apenas divergem em algumas situações que nós vamos estar vendo na aula que vem, né? Então, aonde vai diferir a greco-romana da estilo livre, né? Então, são as duas situações. Nós vamos estar juntando as duas para estar ficando fácil essa diferenciação e também a associação entre ambas, né? Então, que é as lutas greco-romana e estilo livre, que é o wrestling. Então, aqui na animação está retratado estas situações, esses combates, né? Então, os combates realizados ali em cima do tapete em específico, né? E os golpes são aplicados, os atletas, as performances deles são feitas em cima deste espaço. E também a arbitragem, que é presente também em todos os esportes, há esta mediação arbitral, né? Então, está retratado aqui para vocês. Então, como vocês bem sabem, né, então, como é a nossa primeira aula sobre wrestling, né, nós temos a história da competição. Então, como sempre, nós vamos começar com um contexto histórico, aí nós aprofundamos até chegar a evolução da luta, né, até chegarmos nos dias atuais e como que funciona a competição nessa luta. Então, nós começamos aqui dentro do wrestling com a história da competição. Então, a luta é ao lado da maratona, né, um dos esportes mais antigos que se tem registro. Isso daí é em competição, né? Acredita-se que a luta começou a ser praticado no período micênico da Grécia Antiga. Então, faz um paralelo com a história lá, né? Os atletas lutavam nus, onde seus músculos representavam o equilíbrio entre corpo e mente. Registros e imagens datados do ano de 2000 anos antes de Cristo foram encontrados com movimentos similares aos utilizados nos dias de hoje, né? Então, ali, como nós colocamos juntamente com a maratona, então dentro das Olimpíadas, dentro dos Jogos Olímpicos na Grécia Antiga, junto com a maratona, então existiam as lutas, existiam os combates. Então, tem essa situação de competição, né? E alguns outros registros através de imagens, né, datados de 2000 anos antes de Cristo, também retratam situações que levaram os historiadores, né, levaram os estudiosos a interpretar aquela imagem como sendo situações de lutas também presentes na situação pré-histórica, né? Está retratado aqui dentro da história das lutas. Então, a luta estreou como competição nos Jogos Olímpicos da Era Antiga no ano de 700 a.C. Segundo os escritos e esculturas da época, os atletas lutavam nus e com mistura de azeite de oliva e terra ao corpo, né? Não havia limite de tempo. Ainda era feita uma divisão de faixa etária entre rapazes e adultos, né? Então, através também de registros, né, históricos, de pinturas também, pode ser detalhar, conseguir precisar que a estreia das lutas aconteceu em 700 anos antes de Cristo. E nessa competição, através de esculturas, né, verificou-se que a luta acontecia com as pessoas nus e também eram recobertas por azeite, né? Então, ali, como a luta acontecia em terra, né, então provavelmente o azeite juntava um monte de terra e a situação desenvolvia ali a luta, né? Então, não existia tempo até que um dos lutadores fossem a nocaute mesmo, ele não conseguisse continuar, a luta não terminava, né? Então, era assim que acontecia lá nas primeiras competições de lutas que existiu, que foram nos Jogos Olímpicos da Era Antiga, né? A única distinção que tinha ali era dividir homens de rapazes, né? Também dentro das regras da competição de lutas. Então, o objetivo era derrubar o adversário 3 vezes, que era uma situação de encerramento, né? Era considerado queda quando o oponente tocava as costas
o ombro ou o tórax no solo. O esporte permaneceu nos Jogos Olímpicos até o fim dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Com o domínio do Império Romano sobre os gregos, e posteriormente o fim dos Jogos Olímpicos, a luta permaneceu na cultura romana e atravessou os séculos. Então, com o avanço, como nós vimos no primeiro momento, não existia duração, com o avanço, aí acabou colocando 3 quedas ao adversário para encerrar uma luta. E também entrou uma nova normativa para estar diminuindo o tempo de luta também. Então, está retratado dentro da história aqui para vocês. Então, um fator que explica a adoção do termo greco-romana é a associação de gregos e romanos ao estilo de luta olímpica. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade foram extintos por ordem do imperador Teodósio em 393 anos depois de Cristo. No entanto, em virtude da extensão do Império Romano, dividido entre Ocidente e Oriente, a disseminação da luta estava mais que garantida. Então, quando dividiu o Império, mas nessa divisão, a luta acabou indo para ambos os lados, então ela permaneceu, ela perdurou também e conseguiu seu avanço e retornar às Olimpíadas quando iniciou-se as Olimpíadas da Era Moderna. Bora para a nossa atividade então? Já falamos sobre a parte histórica da luta, temos a nossa primeira atividade da aula de hoje, que é a seguinte. Segundo registros das primeiras competições de lutas nas Olimpíadas, o que era necessário acontecer para se ganhar a luta e como se caracterizava esse golpe. Então, após o avanço, um pouco do avanço das lutas, nós tivemos algumas características que levavam a um vencedor. Então, como que acontecia essa luta e como que se vencia. Já vamos ter um tempinho para realizar essa atividade e já voltamos.
Retornamos então, galera, com a correção do exercício, que era o quê? Segundo registros das primeiras competições de lutas nas Olimpíadas, né, o que era necessário acontecer para se ganhar a luta e como se caracterizava esse golpe. Então, para eu ganhar a luta, eu precisava fazer o quê? O objetivo, então, era derrubar o adversário 3 vezes. Era considerado queda quando o oponente tocava as costas, o ombro ou o tórax no chão, né? Então, quedas que tocasse costas, ombro ou tórax no chão, era considerado um golpe, né? E aplicando 3 vezes esse golpe, eu sairia vencedor, né? Então, aqui é como era caracterizado, né, o golpe e como que se ganhava dentro dos primeiros registros de competição nas Olimpíadas, né? Então, aqui, como vocês bem sabem, toda e qualquer modalidade que nós estamos vendo dentro das Olimpíadas principalmente, mas também fora, existem entidades que a regulamentam. Então, sem essas entidades do desporto, essas federações, essas associações, a modalidade não teria força, né? Não teria como existir competição em vários locais distintos, né? Então, cada local teria regras diferentes, não poderia ter uma Olimpíada, não poderia ter um campeonato mundial, né? Então, para isso existem essas entidades que vão estar regulamentando, vão estar criando regras, vão estar aperfeiçoando, adaptando essas regras, fazendo alterações se necessário for, né? Então, essas entidades que cuidam da modalidade e também junto com o COI, nessa situação aqui de esportes olímpicos, juntamente com o COI, né, vão estar organizando as Olimpíadas, né? Então, cada entidade cuida especificamente de uma modalidade. No wrestling, na luta, né, não é diferente. Então temos o quê? Em 704 anos antes de Cristo, o wrestling torna-se olímpico. Em 1896, já na era moderna, né, o Barão de Coubertin inaugurou os Jogos Olímpicos da era moderna. A luta olímpica foi apresentada como um dos elos entre passado e presente, né? Então lembro lá, Olimpíadas da era antiga, existia a maratona e o wrestling. Aí acabou através do decreto imperial, né, as Olimpíadas foram extintas. Em 1896, né, o Barão de Coubertin, então, recomeça as Olimpíadas da Era Moderna, que são chamadas. Né? E a partir desse recomeço, né, as lutas estiveram presentes. E foi considerado o quê? Que a luta era para fazer o elo, o wrestling nesse caso aqui, né, o elo entre passado e presente das lutas, né? Então foi utilizado as lutas e também a maratona foi utilizada nessa situação, né? Fazer o link entre passado e presente. Então aqui nós temos as Olimpíadas da Era Moderna. Então para divulgar, para organizar e difundir o wrestling, nós temos as entidades que a regulamentam. Então, em 1912 é criada a United World Wrestling, a UWW, né? Que é essa entidade aqui, como vocês podem ver. Então aqui está o símbolo da entidade, que é a entidade mundial que regulamenta o wrestling, né? E em 1988 é criada a Confederação Brasileira de Wrestling, que é a CBW, né? Brasil Wrestling ali. Apenas 2004 que as mulheres entraram na luta livre, né? Então aqui nós temos o quê? Desde o início de 1896 até 2004, somente homens participavam, né? A partir de 2004, então, as mulheres entram no rol da luta livre também, né? Então, tá a situação aqui, né? E aqui as duas entidades, mundial e no Brasil, que regulamentam, organizam competições de wrestling, né, nos dois cenários, né? Mundial e nacional. Tá aqui as entidades para vocês. Então, como que funciona a luta? Existe um local específico, como eu já coloquei para vocês, né? Então existe um tapete, né? Esse tapete é onde desenvolve-se a luta, tanto greco-romana quanto livre, ele tem um tamanho também, né? Tem especificidades características. Então está retratado aqui para vocês, né? Então a área de combate é dada por um círculo, né, de 7 metros de diâmetro, área de segurança de 1 metro, né? É a faixa final aqui de 1 metro, né, e a área de segurança de 1,5 metro. Então está retratado aqui para vocês na imagem, né, onde acontece a luta. Então a luta acontece dentro desse espaço aqui mais escuro, área de segurança aqui fora, né, e essa situação também que é o limite ali, né, entre área de segurança e área de combate, né. Então temos o quê? Total aqui 12 metros por 12 metros. Então ele é um quadrado de 12 metros cada lado, né, e ao meio um círculo, que vai estar onde vai acontecer, que é onde acontece a área de combate, né? Então está retratado aqui para vocês, né? Zona de passividade, que é chamada essa parte de laranja,
área de proteção aqui e a área de luta. E aqui onde que fica os dois lutadores, né? Um atleta é em vermelho e o outro atleta é em azul. Então, onde fica a arbitragem também, o técnico, né, do atleta, e nos intervalos, né, é onde o atleta vai seguir nas paradas, nas pausas que houver, né? Então, corner vermelho e o corner azul. Então, aqui está retratada a imagem para vocês. Isso aqui foi na Rio 2016, onde aconteceram os embates do wrestling, né? Então, está retratado aqui para vocês, né? Então, temos 3 espaços, 3 locais diferentes, onde pode estar ocorrendo 3 lutas ao mesmo tempo, né? Então, está retratado aqui para vocês, montado dentro do ginásio, os tapetes de competição. As vestimentas, então, cada atleta, existem vestimentas específicas, né, como eu coloquei para vocês, então um atleta em vermelho, outro atleta em azul. Alguns detalhes podem ser colocados, né, mas a cor lá predominante deve ser vermelha e azul para estar facilitando também a arbitragem, quem está acompanhando a luta, né? Então, são vestimentas características também da competição. Então, qual é o objetivo tanto da luta estilo livre quanto da luta greco-romana? Como eu já falei, o objetivo é comum em ambas, então qual que é esse objetivo? Então o objetivo é comum, né? Que é o quê? Imobilizar o oponente com as costas para o solo, que é chamado de encostamento. Esta ação encerra imediatamente a luta. Outras palavras como touché e pin também são utilizadas para denominar esse golpe. Caso nenhum dos atletas consiga executar o golpe que encerra a luta, a decisão será feita de acordo com a pontuação acumulada ao longo dos 2 rounds. Então temos duração de combate, existe o período de duração, né? E caso não chegue a esse golpe, né, ao final desse round, então a pontuação de outros golpes, né, que vai decidir. Mas caso, como vocês lembram do judô, que existia aquele golpe também que levava à finalização da luta, então aqui no wrestling é parecido. A ideia é o quê? No wrestling, é fazer o chamado encostamento, que é imobilizar o oponente com as costas ao chão, né? Então a ideia é, se imobilizei meu oponente com as costas ao chão, segurei ele lá com as costas no chão, fiz o encostamento, a luta é encerrada. É o mesmo que acontecia no judô, né? Então, levei meu adversário à queda com as costas no chão. No judô também encerraria a luta. Aqui no wrestling é algo bastante parecido. A ideia é quase a mesma, né? No judô não precisava imobilizar. Aqui no wrestling eu preciso fazer essa imobilização. Então, esse aqui é o objetivo da luta. Então, como vocês bem sabem, então existem categorias também dentro das lutas, né? Tanto no estilo greco-romana quanto no estilo livre. No greco-romana nós temos apenas presença masculina, então greco-romana não existe feminino. No estilo livre existe o feminino, então greco-romana somente masculino, estilo livre feminino e masculino. Como que é dividido? Então aqui estão os pesos dos atletas. Greco-romana primeiro, masculino, até 59 quilos, até 66, até 75, até 85, até 98 e acima de 130 quilos. Então aqui é as lutas greco-romana. Masculino, né? No estilo livre temos feminino e masculino. Também existe o peso. Então, primeira delas, o feminino, 48, 53, 58, 63, 69 e 75. Então, aqui, 75. Acima de 75, né? Os outros pesos é até esse peso, né? Então, o atleta não pode pesar mais do que o 48, por exemplo, aqui, né? Que ele seria outra categoria. No masculino, mesma coisa, né? Então, até a penúltima aqui é até aquele peso. Até 57, daí o 65, 74, 86 e 97. E a última é o acima de 125, né? Então tem toda essa situação colocada também no estilo livre, né? Então aqui são o wrestling greco-romana só masculino, estilo livre feminino e masculino. Então como que é a duração do combate, né? Então tanto no estilo livre quanto greco-romano, a duração é o mesmo, é a mesma duração, né? Então, como que é a duração? Então, a duração de uma luta será de 2 períodos, ou rounds, né, de 3 minutos cada, com uma pausa de 30 segundos. Então, é essa a duração, né? Então, são 2 rounds de 30 segundos cada. É o que está. E durante esse tempo, né, o embate entre os atletas. E essa pausa aqui, lembra lá do corner? Então, nessa pausa, os atletas vão para o seu corner em específico, né? Então, está retratado ali através da imagem também, vocês podem verificar como que funciona, né?
Duração, então, 2 rounds de 3 minutos cada. Bora para nossa atividade então, mais uma atividade da aula de hoje. Após contextualizarmos, falarmos como que funciona a luta, né, temos mais uma atividade que fala o seguinte: para que um lutador no wrestling, dentro das Olimpíadas, seja considerado vencedor, o que ele precisa fazer? Então, para ele ser considerado vencedor, o que um lutador precisa fazer dentro das Olimpíadas? Já já voltamos com a correção do exercício. Retornamos então, pessoal, com a correção do exercício, que era o quê? Para que um lutador no wrestling, dentro das Olimpíadas, seja considerado vencedor, o que ele precisa fazer? Então, para ele ser vencedor, ele precisa o quê? Dominar o oponente, lançando-o ao chão e mantendo seus ombros presos contra o tapete,
controlando a luta ou conseguindo uma superioridade técnica sobre o oponente, que são pontos, né? Então são termos ali que nós não estávamos nos slides, né? Mas a ideia é justamente aquela, né? Então o primeiro momento é o encostamento, né? Ou caso não consiga o encostamento, né, é conseguindo maior pontuação sobre o seu adversário, né, que são os pontos, né? Então são as situações que levam a conhecermos, né, um vencedor dentro do wrestling, né? Então são outros termos que foram colocados aqui, né, mas se a ideia que você fez as suas anotações foi a mesma, né, então essa resposta está correta também, né? Então primeiro é o encostamento e o segundo é a superioridade técnica ali sobre o adversário, né, que são os pontos, né? Então são as duas situações para se vencer dentro do wrestling. Bora para a nossa atividade então, nosso quiz agora então. Você que está acompanhando pelo aplicativo, então interage lá. Você que está assistindo pela TV ou por outros meios, né? Então faz as suas anotações e entre em contato com a escola como que faz para retirar as atividades avaliativas e devolver essas atividades, né? Então temos o quê? Qual a duração máxima de um embate nas lutas olímpicas? Então dentro do wrestling, qual que é a duração máxima? Letra A, 2 rounds de 2 minutos cada. Letra B, 3 rounds de 1 minuto cada. Letra C, 3 rounds de 2 minutos cada. Ou letra D, 2 rounds de 3 minutos cada. Então qual que é a duração máxima do wrestling nas Olimpíadas? Já já voltamos com a correção desse exercício. Retornando então, galera, com a correção do quiz, que era o quê? A duração máxima do embate nas lutas olímpicas. Resposta correta, letra D. Então, como nós vimos lá, então, a duração máxima são o quê? 2 rounds de 3 minutos. Pode ser encerrado antes? Claro que pode, né? Se acontecer o encostamento, a luta é encerrada naquele mesmo momento, né? Mas no máximo, ela durará 2 rounds de 3 minutos cada. Então, aqui a questão de arbitragem também. Então, existem situações que podem levar, como vocês bem sabem, fazendo um paralelo no futebol, hoje nós temos o quê? Algo bastante polêmico, né, que acontece muito, que muita gente não gosta, que é o VAR, né? Então, dentro das lutas olímpicas, nós também temos uma espécie de VAR. Não é chamado de VAR, né? É chamado de desafio dentro do wrestling, né? Mas, fazendo um paralelo, é o que acontece no futebol, né? É o que acontece lá no VAR do futebol, que nos é mais familiar. Também acontece tanto no futebol americano, acontece no basquete, acontece em muitos esportes que tem o acompanhamento
de gravação, né, as imagens são gravadas, então a arbitragem utiliza desse recurso para estar sendo o mais justa possível, né? Então, situações que podem estar sendo lançados desafio, no voleibol também existe desafio, né? Então, pode ser lançado desafio para as situações. Dentro do wrestling também existe desafio. Então, como que acontece esse desafio dentro do wrestling? Então, é bastante interessante o que ocorreu, principalmente ali na Rio 2016. Então, temos o quê? Então, são 3 árbitros que existem no wrestling, né, com funções diferentes. Um árbitro vai controlar a luta, um juiz vai registrar os pontos e existe o árbitro que é o chefe de tapete, que vai coordenar os dois, né? E vai declarar também superioridade técnica quando houver. Para indicar suas decisões, o árbitro usa uma pulseira na cor dos lutadores de cada braço. Então, como vocês podem estar vendo nessa imagem aqui, né? Então, pode ver que o árbitro está usando aqui no seu braço esquerdo vermelho, no seu braço direito azul. Então ali, dependendo do golpe que é aplicado, ele vai levantar o braço para identificar qual atleta que pontuou. Então assim fica fácil, né, também o visual do árbitro que vai estar fazendo o controle de pontuação e também para nós que estivermos assistindo, né? Então, dependendo do braço que levantar, nós sabemos qual foi o atleta que pontuou. E esse bonequinho aqui, esse mascote que está aqui, foi o que, como eu falei para vocês, né, sobre o desafio, né, foi utilizado na Rio 2016 como a situação de desafio, né? Na competição existem uma espécie de uma espuma, né, lá que o técnico lança quando quer lançar um desafio. Na Rio 2016 foi utilizado o mascote dos jogos, então foi bastante diferente nessa situação, né? Então aqui, provavelmente nessa imagem aqui foi o desafio que um dos técnicos lançou, né? Então ele lançou o mascote ao tatame, né, e o árbitro sabe ali na situação que é um desafio, né? Então eles vão parar a luta e vão rever o que aconteceu, né? Então está retratado na imagem aqui, né? Então além do controle que ele existe, né? Então da pulseira, né, que ele utiliza nos braços para identificar quem pontuou. Então ali, como eu falei, né, existe o desafio, né? Então como que o técnico vai lançar, né? Então ali tanto esse bloco, né, de espuma ou o mascote, naquele caso ali, né, para fazer esse desafio, né? Então o técnico pode contestar sempre um ponto, né, dado ao adversário ou não conferir a seu atleta. Um replay é exibido então para os 3 oficiais que vão examinar a decisão questionada. Então aqui entra os 3 árbitros da decisão. O técnico vai lançar um bloco de espuma, né, na área de combate, parando a luta e lançando o desafio. Caso vença, o placar é corrigido, né, e ele recupera seu desafio para usar depois. Se for negada a revisão, o adversário ganha um ponto técnico. Cada atleta tem direito a um desafio por combate, né? Então, cada combate existe um desafio. O técnico sempre vai estar vendo a situação que vai lançar esse desafio, né? Se eu venço o desafio, se a situação que o técnico achou injusta, né, se esse técnico for vencedor, o desafio é devolvido. Caso a arbitragem considere que realmente a decisão deles foi a correta, né, eles acabam não aceitando o desafio, o técnico perde o desafio do combate e, além disso, o adversário ganha um ponto, né? Então tem que estar sempre ponderando, não é todo momento que eu vou estar lançando, pedindo desafio, né? Não é igual ao futebol, que a arbitragem pode parar, né? Se a arbitragem aqui julgar que necessário for também, eles podem parar, né? Daí não é desafio de técnico, e sim uma dúvida arbitral, né? Então também tem essa situação, né? Mas eles não vão estar parando todo momento para rever, né? Senão também aí você acaba tirando ali um pouco da parte de combate em si, né? Da parte mais prazerosa da competição, né? Que vai tirar o fator também surpresa que ocorre, né? Também fica essa situação. Bora para mais uma atividade então? Falamos sobre como que funciona o desafio, como que funciona a luta. Temos mais um exercício que fala o quê? Dentro das lutas olímpicas, é permitido que o técnico lance um desafio sobre as pontuações. Como isso se caracteriza? Então, como que vai caracterizar o desafio dentro do wrestling? Vamos ter um tempinho para realizar também e já já voltamos.
Retornamos então, galera, com a correção do exercício, que era o quê? Dentro das lutas olímpicas, é permitido que o técnico lance um desafio. Como isso se caracteriza? Então, como se caracteriza um desafio? Então, cada técnico pode lançar apenas um desafio por round. O técnico lança um bloco de espuma na área de combate, parando a luta, a arbitragem analisa as imagens e toma a decisão. Caso vença, o placar é corrigido e o desafio devolvido. Se for negada a revisão, o adversário ganha um ponto técnico e eu perco o meu desafio, né? Então, bem tranquilo essa situação de desafio que o técnico pode estar fazendo a arbitragem, né? Então, está aqui a resposta. Mais um exercício também, exercício descritivo, né, que fala o quê? Qual é o objetivo do wrestling, estilo livre e greco-romana? Então, qual é o objetivo das lutas? Vou ter um tempinho para realizar também, já já voltamos. Retornamos então, pessoal, com a correção do exercício, que era o quê?
qual que é o objetivo do wrestling, né? Em ambos os estilos, livre e greco-romano. Então tem como objetivo imobilizar o oponente com as costas para o solo, né? Que é chamado de encostamento. Caso nenhum dos atletas consiga executar o golpe que encerra a luta, a decisão será feita de acordo com a pontuação acumulada ao longo dos 2 rounds, né? Então, esse aqui é o objetivo do wrestling, tanto no estilo livre quanto greco-romano. O primeiro deles é encostamento e o segundo é a superioridade de pontuação, né? Tá retratado aqui na questão número 5 para vocês. Aqui, dentro do quadro Saiba Mais, né, como vocês bem sabem, né, o quadro Saiba Mais trazem vídeos, às vezes trazem artigos que vão estar melhorando, aprofundando ainda mais o conhecimento sobre a modalidade, sobre o esporte de combate que tratamos naquela aula, né? Então, aqui são 3 vídeos especificamente, né, sobre as lutas do wrestling, né? Aqui é aquela série de reportagens que eu falei para vocês das Olimpíadas, né, que foi feito para Rio 2016. Então, os 3 vídeos aqui, assista esses vídeos e aprofunde ainda mais o conhecimento. As dicas da aula de hoje, então, leia os slides lá, segue as dicas, é sempre interessante essa dica, né? Então realiza a atividade no Classroom, garanta a sua presença também. Faz o movimento e mantenha-se hidratado. E assim, fechamos a nossa aula de hoje. Agradeço novamente a companhia de vocês, espero encontrá-los todos bem na nossa próxima aula. Forte abraço a todos e Date Baiô!